Olá, boa tarde. Está começando o webinar da Sinqia e da BFintex sobre Open Banking, oportunidades e futuro. É um tema super quente, né? Na onda aí do momento que a gente está vivendo. Eu sou Danilo, sou jornalista, editor da newsletter Finsiders, especializada no ecossistema de fintechs. Comigo estão aqui hoje a Ingrid Bart, fundadora do Linker, e diretora da BFintex, e o Léo Monte, diretor de inovação e marketing da Sinqia, né? Eu vou pedir, antes que a gente comece a discussão, vou pedir que vocês se apresentem aí para a gente começar a ficar mais próximo do nosso público. Começando pelo Léo, vamos lá. Não sei, acho que chegou no dia 3. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Léo Monte, diretor de marketing e inovação aqui na Sinqia, e vai ser um grande prazer aí falar com o Danilo, né, conversar com o Danilo também com a Ingrid sobre as possibilidades, né, que o Open Banking vai trazer aí para o nosso mercado, né? Então, é um assunto que está aí nos trending topics do nosso mercado, e hoje acho que o debate aí, eu estou bem ansioso pelo debate, acho que vai ser um debate muito bacana. Vou passar a bola aí para a Ingrid. Legal. Boa tarde, pessoal. Muitíssimo obrigada pelo convite. Eu quase não gosto de conversar sobre inovação no setor financeiro, sobre o Open Banking. Como foi muito bem introduzido, eu sou uma das fundadoras do Linker, que é um banco digital para pequenos e médios empreendedores. Vim de mercado financeiro tradicional e, mais recentemente, há mais ou menos uns 4 anos, migrei para o mercado financeiro alternativo, e me deu muita oportunidade de participar ativamente dessas transformações que a gente está vivenciando. Eu comparo esse momento, eu gosto de falar, e já vou falar isso no começo para a gente poder explorar melhor mais para frente, que esse momento se compara muito com o momento que o Brasil viveu do Plano Real, e agora eu fico muito feliz de fazer parte de fato do projeto, de contribuir representando as fintechs, muito também via a Associação Brasileira de Fintechs, que eu sou diretora. Estou no Conselho Deliberativo do Open Banking, junto com o Banco Central, representando as fintechs, trazendo um pouco dessa construção de como o Open Banking pode ser bom, não só para os bancos tradicionais, pequenos e médios, mas para todo o mercado, empresas de tecnologia e fintechs também. É um prazer estar aqui. Danilo, acho que está mudo o microfone. Oi, agora sim, opa, agora sim, foi. Eu queria dar um recado para todos que estão acompanhando o nosso evento. Quem quiser fazer comentários, perguntas, fique à vontade aí no chat, né? A gente vai colocar as perguntas ao longo da nossa discussão e também deixar alguns minutos finais para essas questões, né? Eu queria começar falando, a gente tem um setor financeiro, né, historicamente concentrado aí, né, nos 5 grandes bancos. Nos últimos anos a gente viu aí um avanço muito bom e acelerado, né, de fintechs em vários segmentos, inclusive em alguns pouco explorados pelos grandes bancos. A gente pode citar alguns exemplos: crédito com garantia, crédito para pequenas e médias empresas, né, um setor que precisa aí de acesso a produtos financeiros, né? Mas eu queria jogar a pergunta para a Ingrid, para a gente começar. A gente tem casos aí em outros países, né, como no Reino Unido, de implementação de Open Banking. Quais são os desafios que a gente tem para trazer esse assunto para o Brasil, né? A gente tem, claro, um cronograma aí do Banco Central, mas o que o país vai enfrentar de desafios? Legal. Bom, é importante falar que grande parte do que a gente está implementando aqui no Brasil foi muito reflexo do que o próprio regulador aprendeu muito com o Open Banking de UK. Durante muitos anos, inclusive, o Banco Central foi pessoalmente lá na Inglaterra, vivenciar, testemunhar muito, não só a construção, mas também a implementação, e esse processo ainda está acontecendo. Mas eles começaram realmente a aprender sobre o Open Banking de lá desde o início. E quando
quando você é pioneiro no mundo, tem acertos e erros, e eu acredito que o Banco Central ele prestou muita atenção nas coisas que funcionaram lá, que não funcionaram lá e que podem ou não funcionar aqui. Então, acho que a gente está bem preparado nesse sentido de tentar aplicar de fato aquilo que é positivo e evitar aquilo que não funcionou. E aí um pouco do exemplo disso que eu estou falando, de você tentar implementar aquilo que funcionou e o que não funcionou você deixa de lado, foi a questão, por exemplo, do Banco Central falar com todos os players de maneira direta. Como assim? Lá no UK, o regulador falou com cada um dos players para tentar acomodar as sugestões, os questionamentos com cada um dos bancos, cada uma das instituições. E lá, acredito que é bem mais pulverizado que aqui no Brasil, tem mais de 3 mil players, se eu não me engano, e aprendendo sobre isso, aqui no Brasil, o Open Banking e o regulador, desde o começo, optou por falar com associações representativas, com as associações dos bancos, Febraban, BBC, e com a Associação de Fintechs, a AB Fintechs, tem algumas outras também, Sociedade de Crédito Digital e por aí vai. Então, foi uma das lições que o regulador aqui no Brasil aplicou, e eu acredito que foi uma coisa bem acertada. E aí, coisas um pouco mais técnicas que a gente está agora discutindo, a gente continua se espelhando no que aconteceu em UK, mas, obviamente, colocando aqui no Brasil de acordo com a nossa natureza, de acordo com as características da nossa economia. Tá no mudo. Tá no mudo. Tá no mudo, Danilo. Agora sim. Léo, você quer comentar sobre os desafios do Open Banking? Quero sim. Eu acho que a gente tem bastante desafio aí, né? Primeiro, eu acho que começando pela cultura, né? Então, vai ser um desafio gigante, né? As entidades, né? As instituições, elas entenderem os benefícios e como elas devem atuar para poder tirar o melhor proveito disso, seja grande, seja média, seja pequena. A gente, aqui na SINC, a gente vem conversando com muitas dessas entidades, para a gente poder também entender como que eles estão, né, enxergando tudo isso, e se engana aqueles que pensam que os grandes, eles não estão se mexendo, assim, a gente tem que falar daí com bastante entidades aí de grande porte, e elas sim estão olhando para isso é uma prioridade, isso é pauta no conselho, isso é pauta na superintendência, na diretoria, e alguns deles, inclusive, já fizeram alguns movimentos, né, de montar esses ecossistemas, né, que é uma palavrinha da moda, mas montar esses ecossistemas em torno dos seus negócios, muito de olho também nesse movimento. Mas eu gostaria de citar aqui, e até dividir um pouco com a Ingrid, acho que talvez a maior barreira que a gente tem aqui é a questão do acesso, né, da infraestrutura, e do acesso. Enquanto a gente não conseguir, talvez, entregar isso, a gente não vai conseguir ter essa chamada democratização que o Banco Central vem tanto falando, né? Então, quando eu falo de acesso, eu estou falando de infraestrutura, eu estou falando de conectividade, eu estou falando de acesso, né, seja através do celular, seja através de computador, o acesso aos ambientes, né, que a gente está falando, para que tudo isso aconteça. Então, eu gostaria de dar um passo antes, porque quando a gente fala, por exemplo, e faz esses benchmarks com o Reino Unido, né, e o próprio Bacen, ele fez bastante esse exercício. Nós estávamos outro dia numa live com uma pessoa do Banco Central, e né, ele comentou a importância que foi fazer esse benchmarking em outros países, mas se você faz um recorte para o Reino Unido, a diferença é grande, né, para os desafios que nós temos aqui nesses quesitos que eu acabei de comentar. Então, assim, vencido esses desafios, aí sim eu acho que a gente vai ter o que a gente, pelo menos, vislumbra quando a gente fala tanto de Open Banking,
um mundo ideal, um mundo aberto, um mundo hiperconectado, né, os dados circulando, né, o serviço sendo entregue aí com uma experiência magnífica, foco total no usuário. E aí, passado esse desafio, no meu entendimento, existe um outro desafio, que é como essas entidades, no momento que elas entendem qual que vai ser o posicionamento delas, né, dentro do Open Banking, qual que é a estratégia, é poder entender como utilizar o que ela já tem ali, né, as suas ferramentas, como ela busca isso no mercado, como ela acopla isso, garantindo segurança, garantindo a satisfação do cliente dela lá na ponta, porque muitas dessas coisas, inclusive, deve ser transparente para o usuário, mas acima de tudo, né, como ela consegue entender o potencial que a tecnologia, ou o cruzamento dessas tecnologias podem criar novas coisas, né, novos modelos de negócio, novas receitas. Então, vencido, acho que os primeiros desafios aí que eu comentei, eu acho que esse segundo aí, ele também é bem importante. Você falou de modelos de negócios, né? Eu fico pensando em oportunidades, né? A gente tem os desafios, mas acho que o Open Banking vai trazer aí uma série de oportunidades, obviamente não só para as instituições financeiras, mas para empresas de vários setores, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, né? Quais são as oportunidades, que empresas que podem se beneficiar aí da adoção desse modelo, né? Vou começar pela Ingrid para dividir um pouquinho. Não, legal. Eu compartilho muito do que o Léo falou, mas até eu queria dar um passo anterior de falar assim, por que o Brasil é tão diferente, né? Já que a gente está falando que é diferente de o que é que a gente é tão diferente. Nosso sistema financeiro, ele é muito robusto, até pelo histórico econômico que a gente teve no Brasil, que foi bastante traumático, hiperinflação, você tinha ali que ter um sistema financeiro que desse conta mesmo daquela loucura que foi lá nos anos 80, acho que algumas pessoas aqui já devem ter passado por essa fase. Então, muito desse histórico acabou trazendo a gente onde a gente está hoje, que é um sistema financeiro robusto, sólido, o sistema de pagamento brasileiro, ele é modelo internacionalmente pela própria dinâmica que ele tem. Porém, isso também trouxe um lado negativo para o sistema financeiro e para a sociedade de uma maneira geral, que foi a desbancarização, muitas vezes a falta de opções para o cliente. Então, a gente tem hoje um mercado super concentrado na mão dos 5 grandes bancos, então a gente estima que 85% do volume financeiro hoje no Brasil está na mão de 5 grandes bancos, e isso não seria de todo ruim se de fato a gente tivesse a sociedade participando ativamente dentro do sistema financeiro, que não é a nossa realidade. Então, hoje a gente tem uma parcela muito grande da população, eu costumo falar 50%, mas aí é um dado meu mesmo, porque eu não levo, por exemplo, em consideração o fato de você ter uma conta, você ser estar bem bancarizado. Estar bem bancarizado passa desde educação financeira até um portfólio maior de produtos e serviços que, de fato, resolvam o seu problema da melhor maneira possível. E é exatamente esse cenário que deixa o nosso Open Banking, em todos os nossos projetos inovadores do sistema financeiro, tão mais desafiadores do que em outros lugares do mundo. Só que é muito isso, né? Onde você tem grandes desafios, você tem também grandes oportunidades. O Brasil é um mercado consumidor muito grande, as pessoas elas têm essa ambição de melhorar de vida, de entender melhor. Acho que o papel das fintechs, também puxando um pouco de sardinha para o nosso lado, é fornecer essa educação financeira de maneira mais fluida. Então, a maneira que você se preocupa muito com a usabilidade, com a experiência do seu usuário, que você tem um atendimento humanizado, isso também passa pela educação financeira. Você também está provendo educação financeira, fora todos os outros serviços inovadores que as fintechs elas se propõem a oferecer. Então, é muito esse panorama hoje que a gente tem no Open Banking no Brasil, por isso que é desafiador, porque você tem esse primeiro desafio de
tem gente que não tem acesso ainda ao sistema financeiro e você tem que unir o acesso ao sistema financeiro ao acesso digital, porque o Open Banking ele vai se dar no ambiente digital, e então engajar a população para participar do Open Banking, para se empoderar dos seus próprios dados, entender de fato o que é esse poder, porque grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, então esclarecer de fato o que agora vai acontecer. Você é dono dos seus dados, você escolhe com quem você quer compartilhar e o porquê você quer compartilhar. Então tem um objetivo final, que é gerar acesso, né? Então, mais pessoas acessando o sistema financeiro, tendo uma conta, tendo um investimento, ensinar mesmo esse relacionamento, democratizar o crédito, porque é sempre uma variável segunda, né? Então, não tem acesso a serviços financeiros de uma maneira geral, não gera dados. Não gerando dados, você vai ter um score de crédito prejudicado e aí, consequentemente, você tem no Brasil também uma situação de falta de acesso a crédito. Não só por isso, por vários outros motivos, mas isso também é um agravante. Então, o Open Banking vem com esse propósito de democratizar o crédito e, finalmente, melhorar a experiência do usuário. Eu costumo falar, e eu não gosto tanto dessa palavra, mas eu ainda não encontrei uma melhor, a gente tem um pouco de ranço, né, poxa, banco, porque toda vez que você pensa em burocracia, você pensa em horas perdidas, você pensa em ficar se defendendo, então a gente já entra ali naquele relacionamento se defendendo, tentando se justificar, falando que não foi bem assim, pelo amor de Deus, me ouve, e o Open Banking ele vem com esse propósito também de melhorar essa visão que a gente tem com relação ao setor financeiro, incluindo todo mundo. Então, não só as instituições financeiras maiores, tradicionais, mas pequenos e médios bancos, cooperativas, fintechs e até futuramente empresas varejistas que podem se beneficiar desse seu comportamento de consumo para te dar condições melhores de consumir nessas redes varejistas. Léo, a Ingrid falou aí de futuramente, né? O que dá para a gente fazer de exercício, né? De futurologia, né? Do mercado financeiro. Hoje a gente tem, obviamente, o avanço das fintechs de um lado, né? Os bancos tentando se movimentar, fazendo parcerias, grandes empresas, inclusive, se aproximando, né? De fintechs. A gente teve o caso aí recente, ainda não concluído, né, de Stone, Links, ou TOTUS e Links. Qual que é o futuro do setor financeiro? Legal, Danilo. Assim, se der asa, que é a nossa imaginação, a gente pode ficar aqui um tempão falando sobre N possibilidades, mas... O que eu mais gosto, inclusive, é fazer esse exercício de futurologia, porque, né, o futuro na nossa mente, ele é sem limites. Exatamente, porque... eu costumo dizer que o advento do Open Banking, ele é muito similar quando você fala de mudança, né, de chavinha, com a democratização do acesso à internet. Né? Então, a partir do momento que a internet chegou no Brasil, por exemplo, poucas pessoas tinham esse acesso. Né? Então, não tinha tantos avanços, né? Não tinha os serviços digitais como a gente conhece hoje, não tinha, por exemplo... quando você fala de Open Banking, eu gosto de fazer um paralelo muito grande com, por exemplo, o Facebook Connect. Então, você consegue entrar em vários lugares sem precisar se cadastrar, usando o teu cadastro único ali que você tem ali na tua conta do Facebook. Então, olhando, né, traçando um cenário futuro, a gente vai se deparar lá na frente, e isso não é no deserto, né, tem um processo, assim como a internet teve um processo de maturação, de criação de maturidade no nosso país, a gente vai passar por isso também com Pix, a gente vai passar por isso também com a questão do Open Banking. Mas a gente vai começar a notar hoje é tudo muito verticalizado, né? Então, você tem o seu banco, você tem o seu seguro que você contrata na seguradora, você tem o seu seguro de saúde, porque não deixa de ser um produto financeiro. E com o Open Banking, a gente vai, né, se deparar com uma ruptura completa dessa verticalização. Né? Então, não vai fazer muito sentido, fazendo exercício aqui, tá, gente? Estou tentando telegrafar uma coisa, mas
não vai fazer muito sentido eu continuar da forma que eu estou hoje, fazendo cadastros em vários lugares, tendo que assinar vários contratos diferentes para eu ter serviços financeiros. Por outro lado, a gente vai ver, vai ficar muito mais latente essa questão dos serviços financeiros em tudo, né? Então, quando eu falo em tudo, é em tudo mesmo, né? Vou exercitar aqui uma outra possibilidade. Por exemplo, hoje, o score de crédito, ele parte da premissa que você é um mal pagador, né? Então, ele parte desse pressuposto. Então, ele vai checar a primeira coisa se você tem uma bolinha vermelha ali, né? E não importa se você atrasou uma conta de 1 milhão ou se você atrasou uma conta de R$100, não importa. Então, os nossos mecanismos de score, de crédito, de avaliação do bom ou mal pagador, também tende a mudar, né? Por quê? Porque faz sentido. A partir do momento que eu entendo, eu vou ter acesso a dados, eu consigo entender esse tipo de comportamento, e eu não vou ter acesso só a dados financeiros, né? Então, eu vou poder cruzar, por exemplo, o meu dado do plano de saúde, se eu fui lá mesmo há 6 meses atrás e fiz o meu check-up e está tudo certo, justamente com o meu score. Se eu sou um bom pagador, se eu estou ativo, pô, não adianta nada. Se eu fiz um check-up lá e saiu que eu estou condenado, que eu tenho uma doença complicada, não faz sentido muito para o banco ceder o crédito. Então, a gente vai ter novas possibilidades, novas regras que eu imagino aí que devem surgir com o advento do Open Banking, assim como novos modelos, né? Novos modelos de negócio, novos modelos, e aí é um benefício tanto para os bancos como para as fintechs. Eu vejo muito uma junção, eu não consigo enxergar de forma alguma a guerra que todo mundo instituiu, né, alguns anos atrás, assim, o banco contra a fintech contra o banco. Não vejo isso. Eu vejo as fintechs como organismos super especializados naquilo que eles fazem com excelência, com maestria, com cuidado, né, com foco. E é por isso que a gente vê tantas fintechs aí se dando super bem, no holofote, né, na mídia, e eu vejo muito uma integração entre esses serviços com os bancos, porque se por um lado os bancos eles têm o desafio, né, alguns desafios, né, de transformação digital, de mindset, de cultura, por outro lado, as fintechs elas também têm o desafio de conseguir ter credibilidade, fazer aquisição dos usuários, né, e a gente sabe. Eu trabalho também com marketing, sei o quanto isso é custoso, é trabalhoso, e esse já é um ativo do banco, né? Então, eu consigo enxergar muito com a questão do Open Banking essa aceleração pela intersecção entre bancos ou entidades grandes e médias e fintechs, grandes e também fintechs. Tem uma pergunta muito interessante aqui do Antônio, que ele fala que o Open Banking não deveria beneficiar as pessoas físicas, principalmente, e aí ele coloca o problema de pouco acesso a muita gente aos canais de comunicação do banco, não vai, de certa forma, atrasar o plano do Open Banking? Posso começar. O Open Banking, ele visa ajudar todas as pessoas, sejam as pessoas físicas ou as pessoas jurídicas. Inclusive, neste momento, né, da história do Open Banking no Brasil, a gente já constituiu os grupos de trabalho técnicos que vão fazer parte dessa construção. E nesses grupos de trabalho, inclusive, a gente já está fazendo a divisão entre os requisitos técnicos de pessoa física e os requisitos técnicos de pessoa jurídica. Então, ele visa ajudar todos nós, só que tem as suas fases, né? De fato, a pessoa física, e eu, como fundadora de um banco digital para PJ, posso te falar assim, com bastante propriedade, trabalhar com pessoa física nessa parte de cadastro, nessa parte de análise de crédito, inclusive, é um pouco mais fácil, não que seja, mas é um pouco mais fácil do que a pessoa jurídica. Então, nessa construção, o que a gente está fazendo? A gente está primeiro começando com a unidade, né, a parte mais fácil de como você endereça todas as questões técnicas, o compartilhamento para a pessoa física, para depois derivar isso para a pessoa jurídica, que a pessoa jurídica de fato é composta por pessoas físicas, mas tem todo ali um critério diferenciado. E com relação a atendimento, é uma parte que eu
gosto muito. Eu acho que a experiência do usuário passa por toda essa questão de atendimento. As fintechs, elas vêm fazendo também um trabalho muito especial, não só pela questão da tecnologia, mas também, e na verdade eu acho que até mais do que tecnologia, não é a tecnologia que eu acho que faz tanta diferença, assim, óbvio que faz diferença, esse dinamismo, você conseguir trabalhar com tecnologias emergentes, ter essa facilidade de se plugar e se desplugar é essencial e de fato coloca as fintechs muitas vezes à frente da inovação. Mas minha percepção é que o grande ganho para a sociedade que as fintechs vem trazendo é a questão da experiência do usuário. Eu costumo falar que assim, ninguém acorda de manhã morrendo de vontade de fazer uma TED ou de, né, emitir um boleto. Eu não acordo de manhã falando assim, meu Deus, acordei assim com uma necessidade, uma vontade de fazer uma transferência. Mas você tem a necessidade de fazer, e por mais que a fintech ela desenhe a melhor jornada para se fazer uma TED, ela continua sendo uma TED. Então, aonde você tem uma grande possibilidade de inovar? No atendimento, na experiência do usuário e nessa humanização, eu gosto muito dessa palavra que você tem, e é muito importante trazer essa humanização do atendimento para o setor financeiro, porque é aquilo que eu falei, a gente já tem essa sensação ruim que a gente precisa transformar, que a gente precisa melhorar. A gente tem um gap de educação financeira muito importante no Brasil, que a gente tem que levar com seriedade. E se você não tem acesso, muitas vezes você não aprende. O ambiente físico também, ele às vezes deixa as pessoas envergonhadas de ter dúvida, de questionar. Então, se você tem um canal digital para você fazer esse tipo de questionamento, facilita muito, você fica mais aberto, você acaba, que é aquilo que a gente fala, você se esconde atrás, né, ali do computador, do celular, mas você de fato consegue tirar todas essas dúvidas de maneira mais aberta. Então, eu vejo que o Open Banking ele vem também para ajudar nessa questão de atendimento, de canais de atendimento, de criar novas possibilidades de maneira até mais segura. Então, eu tenho absoluta certeza que vai melhorar com relação a isso. Tem uma preocupação grande com a segurança, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco essa questão, e eu vou emendar uma outra que comentaram aqui no chat. A pergunta é se existe um planejamento para compliance da LGPD no Open Banking. Eu queria... Quem quer começar? Vai, Léo, a questão de segurança, eu acho que você Bom, eu vou falar sobre a questão da segurança e depois eu vou passar a bola para a Ingrid falar um pouquinho sobre LGPD. Em relação à segurança, o nosso ambiente, né, o ambiente bancário, né, o nosso sistema financeiro, eu ouso dizer talvez que seja um dos mais seguros do mundo, né, um dos mais avançados, né, no quesito segurança. Então, a gente percebe uma preocupação muito grande no Banco Central, e eles fazem questão de deixar isso muito claro, em relação a tudo que eles estão fazendo na preocupação em relação à segurança, né? Então, a gente notou isso com a questão do PIX, a gente vem notando isso com a questão do Open Banking, isso é uma pauta que, inclusive, a Ingrid lá com a BFintex tem participado, a gente tem participado também ativamente, porque como que eles fazem? Eles procuram ouvir as entidades, né, as organizações, para poder também tomar algumas decisões e fazer alguns desenhos, seja de arquitetura, seja de segurança ou de governança. Então, eu acho que a gente, óbvio, né, todo mundo deve se preocupar com segurança, né, é uma das prioridades, ainda mais quando a gente fala de um ambiente aberto de dados, mas, acima de tudo, eu tenho certeza que eles estão fazendo de tudo lá para conseguir criar mecanismos de segurança e, acima de tudo, as entidades hoje também, elas já são super seguras, né? Então, todas elas são PCI, todas elas têm né, uma série de regras, cada uma ali com a sua, mas todas seguem os padrões estipulados pelo Banco Central e algumas, inclusive, têm coisas a mais, né, em relação
a questão de segurança da informação, a contingência, tudo mais. Então, eu não acho que o desafio está na alçada da segurança, né? Acho que o desafio está muito mais relacionado às questões aí de como entrar nesse negócio e de como conseguir tirar proveito, né? Porque ele vai trazer muitas oportunidades, e ganha aquele que ou sai na frente, ou que consegue entender melhor aquele que saiu na frente e que depois vai empilhar isso, né, e construir alguma coisa muito, muito legal e vai conseguir se posicionar. Então, nem sempre ganha aquele que sai na frente, né? A gente conhece algumas histórias aí bem interessantes, não precisa ir muito longe. A gente pega a história da Microsoft, e ele não foi o primeiro cara que lançou o computador, né? Mas ele entendeu ali como empacotar, como empilhar isso, e depois ele fez um go-to-market mais interessante do que os outros que já atuavam. Então, em relação à segurança é isso, eu vou passar aí para a Ingrid falar um pouquinho sobre a questão da LGPD. Também, eu super compartilho essa sua percepção. Eu costumo falar que tecnologia é o menor dos nossos problemas no Open Banking. Hoje, grande parte dos problemas que a gente tem no sistema financeiro de fraude, por exemplo, está totalmente vinculado com engenharia social. Não vazamento de dados, obviamente que acontece, assim, mas muito em menor proporção do que em vários outros lugares. Mas grande parte dos problemas que a gente tem hoje no Brasil, de fraude em instituições financeiras, é a engenharia social, é o famoso phishing que a gente fala. O que é isso, né? Você, como cliente, muitas vezes recebe um link malicioso via SMS falando de uma promoção. Você que não tem conta em algum lugar recebe um e-mail falando que você acumulou ponto, aí você não percebe, clica no link, e aí eles vão não só roubando seus dados, mas roubando muitas vezes documentação, roubando senha, se passando por você, enfim, uma série de coisas que não estão necessariamente vinculadas com a segurança da tecnologia em si, mas com até essa falta, como eu falei, de educação financeira que a gente tem. Porque é uma questão de educação você evitar esse tipo de phishing, esse tipo de engenharia social. Por isso, o tempo todo, a gente está martelando no mercado: cuidado, não compartilha, desconfia, investiga. É aquilo que eu falei, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, e mais do que nunca a gente tem que aprender sobre o que está acontecendo, como a gente lida com essa tecnologia em todos os lugares, para que a gente também garanta a nossa própria segurança. Então, eu acredito muito no que o Léo falou nesse sentido de segurança, e minha percepção é que, de fato, o maior desafio do Open Banking, e aí é uma visão completamente pessoal, vai ser a experiência do usuário. E não por causa do usuário, mas das próprias instituições, porque você precisa garantir segurança, mas garantir também o engajamento das pessoas no Open Banking, que ela, de fato, queira compartilhar os dados com outras instituições. Então, você não pode colocar 10 páginas de questionário para dar o aceite, para o cliente dar o aceite de compartilhar os dados com outra instituição. Isso acaba com qualquer experiência. Você desestimula as pessoas a entrarem no Open Banking. Então, é muito nessa linha. E aí, falando um pouco de LGPD, compliance, eu gosto muito de compliance, por incrível que pareça. Tipo, eu nunca achei que eu ia falar isso na minha vida. Quando eu trabalhava em banco de investimento, assim, e eu trabalhava como banker, né, officer de corporate, e a gente tinha um desafio muito grande, que era lidar com a área de compliance. Então, naquela época, eu não falaria isso, eu nunca achei que eu fosse falar, mas eu gosto muito de compliance porque você aprende muito sobre mercado, sobre cliente. Parece que você ganha uma sensibilidade muito grande, e aí você muitas vezes bate o olho e você já sabe o que é. É incrível, assim, sabe? É quase psicológico. E aí, por exemplo, no Linker, eu escrevi as políticas de compliance, obviamente junto com o escritório de advocacia, que é nosso parceiro, mas é uma experiência interessante de você pensar
como garantir todas as pontas, mas também você não pode parar o seu negócio com medo de que alguma coisa errada aconteça. E a LGPD também é mais ou menos por aí. É importante falar que o Banco Central participou da construção da LGPD também. Participam muitas autarquias e os reguladores, obviamente, porque isso é de interesse soberano. E mesmo que a gente não tenha agora vigente a LGPD, né, essas novas regras de LGPD, o Open Banking ele já considera isso, porque, como eu falei, o regulador participou das discussões de LGPD, então ele já considera isso também nessas discussões que a gente está tendo de Open Banking, e é até interessante, uma vez, o Diogo, que é da parte de regulação do Open Banking, do Banco Central, ele falou que, inclusive, eles pensaram, na hora que estavam escrevendo as primeiras normas do Open Banking, poxa, como é que a gente acomoda a LGPD se a LGPD ainda não está em vigor e ela pode trocar a qualquer momento ou pode vir uma nova LGPD depois dessa nova? Como é que você deixa essas regras do Open Banking sempre atualizadas, né? Senão o tempo todo você tem que ir lá atualizar. E aí foi uma coisa muito inteligente. Eles colocaram assim, de acordo com as regras da LGPD vigente. Então, não importa qual é a regra da LGPD, já está sendo considerado no Open Banking, até por boas práticas de mercado. Então, você olhando a LGPD, não tem nada de tão novo assim, é só de fato como foram organizadas as coisas. E isso, de uma maneira ou de outra, as instituições já estão se adaptando, já estão pensando, já estão mudando internamente. Então, eu nunca vi esse impacto tão grande, de fato, no Open Banking da LGPD, não que não seja importante, mas já está sendo considerado. O Open Banking ele já nasce nesse novo ambiente. E falando um pouco de compliance, a gente tem um GT, técnico de compliance, com todos os participantes ali indicando os nomes para esse GT, para desenvolver, obviamente, os especialistas desenvolverem todas essas regras, mas, de novo, é tudo boa prática de mercado. A gente já tem as regras de LGPD, de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, as regras de compliance, cadastro, para todos os produtos financeiros, isso está bem claro, o que você precisa para cada um deles, suitability. E aí o compliance do Open Banking, de novo, vai só refletir o que a gente já tem no mercado. Só complementando, desculpa, Danilo, só complementando o que a Ingrid comentou e trazendo um pouco mais de luz aí para a questão não da compliance, mas a questão da experiência, vai ser uma, eu ouso que vai ser, tem que ser e vai ser uma disrupção na forma, inclusive, de desenhar produto, né? Hoje, eu quero trazer uma provocação aqui, eu ouso dizer que é muito menos um arcabouço tecnológico, né? Porque a tecnologia está aí, assim que o maior provedor de tecnologia para esse mercado vai estar pronta para poder atender as entidades, seja ela grande, pequena, média, varejo, quem quiser entrar agora. Vai ganhar o jogo aquele que entregar uma melhor experiência, ou seja, aquele que conseguir trazer um design de serviço, do serviço, daquela jornada, né, seja do onboarding, seja da aquisição de um serviço de terceiro que vai utilizar o dado do cara que está... Então, o cara que conseguir montar bons times de design, né, olhando para isso, é quem vai sair na frente, é quem tende a ganhar o jogo, né? Eu concordo aí com a Ingrid que faz todo sentido essa questão da experiência. Então, para quem quer entrar nesse jogo, para quem está de olho, olhe sim para a tecnologia, olhe a questão do regulatório, e ainda isso está sendo trabalhado, né? O Banco Central está trabalhando essas questões de governança, as questões regulatórias. Agora, comece a pensar também em como vai ser essa experiência, né? Como que você vai entregar algo que ainda ninguém sabe usar direito. Acho que aí está um desafio gigante. E é por isso que eu faço esse paralelo com o início da internet. Então, a gente corre o risco de ver coisas assombrosas aparecendo como experiência, né? E eu entendo também que vai ser uma evolução. Então, vai ser um processo evolutivo, da mesma forma que a gente tinha na internet lá 1.0, 2.0,
né? Eu sei que muitos que estão assistindo a gente aqui talvez não seja dessa época, mas tem bastante gente aqui que passou por esse processo, né? E hoje poder acessar tudo, por exemplo, no celular, nos aplicativos, para a gente, naquela época que tudo começou, a gente nem pensava nisso, né? A gente pensava em ficar 3 dias baixando um MP3 pela internet discada. Então, a disrupção, ao meu ponto de vista, ele está muito nessa esfera da entrega de produto, né? Então, a gente vai ter aí tem que ter uma especialização maior ainda por parte dos designers, por parte dos arquitetos, para que eles consigam entregar bons produtos aí e a ponta consiga entender como utilizá-los. Eu fiquei até com um pouco de medo agora, pensando realmente nas aberrações que a gente vai testemunhar nesse início, que é muito o que a gente testemunhou no começo da internet, de escada, ficar horas ali, madrugada, tentando entrar. E também recebeu os PPTs de ursinho por e-mail, que depois foi melhorando, e aí, enfim, mas vai ter todo esse tipo de experiência até a gente chegar no ideal, no que funciona e o que de fato é útil. Como vocês veem essa conexão, né? A gente está falando de Open Bank, mas a gente tem aí, daqui a 2 meses, a entrada aí da primeira parte do PIX, né? Do sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. Perguntaram aqui também onde que o PIX e o Open Bank convergem e divergem, né? E eu queria acrescentar a questão do sandbox regulatório, que eu acho que é outra pauta que está aí esse ano muito, muito importante, né, para o setor financeiro. Quais são as conexões, as convergências, divergências de cada um desses temas? O PIX, obviamente que eles têm uma sinergia, mas eles estão sendo tratados por até equipes diferentes dentro do próprio Banco Central, para benefício dos projetos, inclusive, porque ia ser humanamente impossível a mesma equipe cuidar dos 2 projetos. Mas, obviamente, que eles se conversam dentre as novas entidades que estão sendo criadas pelo Banco Central, novo tipo de empresa do setor financeiro que está sendo criado pelo Banco Central, que é, por exemplo, tem agora uma figura que a gente está trabalhando nessa construção, que chama o iniciador de arranjo de pagamento, né? Aquele cara que ele vai capturar esse pagamento e vai distribuir para a instituição que é um participante direto do Banco Central. Enfim, vários termos aqui que talvez não sejam tão comuns para todo mundo, mas essas figuras que estão sendo pensadas, elas já estão sendo pensadas para os 2 projetos. Então, apesar deles estarem sendo tratados diferentes, porque eles são diferentes, eles têm uma essência muito diferente, eles vão convergir e no final do dia é tudo dado, né? Então, você transacionar para uma outra conta, é você conseguir capturar esses dados rápido e mandar os recursos rápido para outra conta, enfim, vários pontos. E aí, 2 coisas só que eu quero comentar com relação a isso. O primeiro qual é a grande diferença quase filosófica entre o Open Banking e o PIX? Apesar de terem propósitos diferentes, um é compartilhar os dados financeiros, o comportamento de consumo, o outro é trazer esse dinamismo dos pagamentos instantâneos 24/7, hoje a gente não tem, a gente tem via compensação, que aí demora de um dia para o outro, você não consegue fazer qualquer horário do dia. Para mim, o grande diferencial que deixa o Open Banking mais célere na implementação é que o PIX muda a dinâmica do SPB, do Sistema de Pagamento Brasileiro, que é o grande sistema gerenciador de todos os bancos e instituições diretamente vinculados ao Banco Central, que é como se fosse o Internet Banking do Banco Central. É lá que todos os bancos têm a conta e que toda essa dinâmica acontece. O PIX, ele tira a questão da compensação e traz a questão do instantâneo. E o sistema de pagamento brasileiro, ele foi constituído, ele foi construído, implementado e está em funcionamento há muitos anos como compensação. Então, diferente do Open Banking, que quem tem que se
adaptar? São as instituições que vão ter que correr, se adaptar? A gente vai ter que definir as regras e todo mundo se adaptar? O PIX, quem muda também é o Banco Central, tem uma questão técnica do próprio regulador que é muito relevante. Então, eu acho que é essa a grande diferença entre esses dois projetos. E tinha um outro ponto também, uma curiosidade que eu ia falar, que tinha a ver com a experiência do usuário, mas eu esqueci, depois eu falo, mas era uma curiosidade só, nada demais. Legal. Eu vejo que todas essas iniciativas, né, todas essas propostas, PIX, Open Banking, e também o Sandbox, eles são grandes alavancas da inovação, né, no nosso sistema. Porém, não adianta também a gente achar que vai virar uma chavinha e a gente vai ter um monte de coisas inovadoras surgindo da noite para o dia, né? Vai ser um processo para que as empresas consigam entender esse movimento, para que elas consigam ter presença dentro do Sandbox, por exemplo, para criar as suas inovações. O organismo de Open Banking, ele vai privilegiar uma mudança de mindset, trazendo esse pensamento do mundo aberto, do mundo open, do mundo conectado, né? Não você construir tudo, mas você se conectar e poder entregar isso. Então, isso vai favorecer muito esse ambiente, por exemplo, de Sandbox, onde as empresas elas podem, inclusive, ir juntas para lá. Então, por exemplo, a Sinqia pode se juntar com a BFintex para construir alguma coisa nova lá dentro. Ou junto com 3 entidades para construir alguma coisa lá dentro. Isso vai ser legal, porque o Banco Central vai conseguir estar acompanhando essa evolução, acompanhando essas inovações, e aí tão facilmente ela consegue entender os benefícios ou os riscos, ela consegue facilmente regular isso daí, né? Então, a gente deve acompanhar daqui para frente uma cultura de inovação, né, e uma continuidade das inovações acontecendo pós essas 3 grandes alavancas, né? A primeira é o PIX, que está dado, está aí, as mais de 980 entidades, diretos e indiretos, tem uma oportunidade grande para os diretos, mas também tem uma oportunidade gigante para os indiretos, né? E os indiretos são os não bancos, né? Então, olha só, a gente está falando, a gente vem acompanhando um movimento grande do varejo, naturalmente virando banco digital. Entidades, né, não jogam nesse game, entrando nesse game. Então, a gente vai ter um ambiente super competitivo, super propício à inovação, e quem tem a ganhar é a ponta, né? Sim, as entidades elas devem ganhar com isso, né? Então, conseguir entender como joga esse jogo, mas, acima de tudo, o correntista, né, a pessoa que precisa do acesso a serviços de banking, vou corrigir aqui, não os correntistas, as pessoas, né, como eu, você, a Ingrid, que precisam do acesso a serviços de banking, seja qual for, seja crédito, seja fazer pagamento, fazer uma transferência entre contas, um pagamento instantâneo, vai ter esse ambiente favorável. E aí tem um outro problema que vai ser gerado com isso, né? Então, a partir do momento que a gente se acultura ou acostuma com as coisas instantâneas, se acostuma com as inovações, a gente não quer voltar para trás, né? Então, olha só, não preciso nem muito longe, né? Então, olha, por exemplo, a revolução que esses aplicativos de mobilidade nos trouxe. E hoje, antigamente você ficava ali 10 minutos, 15 minutos esperando um táxi e tudo bem, né? Quando você ligava no boleto lá do Bate-Táxi e tal, ou tinha que ficar na rua com o dedinho assim. Hoje é incabível, você não vê mais ninguém fazendo isso. E se o motorista do aplicativo demorar mais 5 minutos, você cancela e chama outro. Então, o consumidor, automaticamente, ele vai ficar muito mais exigente, né? E aí é por isso que as entidades elas precisam entender como, né, operar nesse mundo novo. E esse mundo novo ele já está acontecendo, a gente já está vendo isso, né? E existem vários mecanismos que vêm ajudando nesse aculturamento. Então, por exemplo, a gente está num momento muito triste para a humanidade, que é a questão da pandemia. Por outro lado, assim como todo ambiente de guerra, de pós-guerra, de pós-apocalipse, a gente tem uma aceleração, né, de muita coisa boa, né? Não estou querendo comparar aqui uma coisa com a outra, eu sei a proporção que esse negócio tem, mas, por outro lado, a gente vê, por exemplo, uma explosão
da utilização dos aplicativos de pedir comida, uma explosão nos aplicativos de pagamento por QR Code, né, contactless, ou seja, tudo isso vai ajudar muito na evolução nesse processo aqui que eu acabei de comentar, que a gente está falando. Lembrei o ponto que eu ia falar. A questão dos dados, gente, olha que legal. Os dados, eles sempre estiveram aí. A gente o tempo todo está gerando dado, né? Então, você vai na farmácia, dá o seu CPF, fica vinculado ao seu comportamento de consumo na farmácia. Você vai no supermercado, na padaria, numa loja qualquer, num e-commerce, você está gerando dados. Estamos gerando dados o tempo todo. Hoje, os dados, eles não estão abertos, e o que é errado. Então, por exemplo, eu não tenho acesso ao meu comportamento de consumo, aos dados que eu estou gerando. E muito em linha com o que o Léo falou, de essa questão que o segredo e a grande inovação, e não tem como eu falar, como o Léo falar, ou qualquer pessoa falar, porque é a receita da Coca-Cola mesmo, vai ser como você vai trabalhar esses dados que eles já estão sendo gerados há muito tempo. Então, quem vai ter mais sucesso com isso, que vai se adequar mais rápido ao Open Banking, que vai conseguir ofertar um produto melhor, mais personalizado, mais barato, que otimize a vida financeira do cliente, é quem conseguir trabalhar melhor, de maneira bem detalhista e bem inovadora com relação aos dados que já existem. Então, a ferramenta, de fato, do Open Banking vai trazer, né, que o Open Banking vai trazer, é você criar o seu modelo de análise de dados, criar o seu modelo de transformar esses dados em produtos inovadores, é que eu acho que vai vencer a corrida, como o Léo falou. Danilo, tá no mudo. E agora foi. Peço desculpas aí para todos por esses erros aí de tecnologia, mas o problema é que é o homem que está à frente da máquina, né? Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte, né? A gente tem um desafio aí de inclusão financeira no país, né? Que, enfim, a gente tem 45 milhões, pelo menos, né? De pessoas desbancarizadas, né? O Open Banking pode trazer justamente essa questão, pode ajudar, né? Pode ajudar a resolver esse problema, mas como conscientizar a população sobre o tema, né? A começar pela própria expressão, né? Que é em inglês, como levar isso de um jeito mais simples para as pessoas, como que as entidades, as associações e as empresas mesmo, né? Os bancos, as fintechs têm feito para atingir aí a população. Legal, eu vou começar, mas depois eu vou passar para a Ingrid, que eu acho que vai ser bacana aqui o debate sobre esse tema. Qual que é a minha percepção, tá, Danilo? Assim, a gente sim tem esse problema dos desbancarizados, nós tivemos aí uma aceleração pela bancarização ou pela utilização de serviços financeiros também durante a pandemia, então a Caixa Econômica fez um trabalho excelente, né, do auxílio emergencial, de colocar isso, né, no celular de milhares de pessoas. Mas o ponto que eu quero ilustrar aqui é que a gente também não pode se enganar que o acesso, obviamente, ele tem uma certa dificuldade, né? Então, quando você fala dessa democratização, a gente tem uma certa dificuldade dos serviços que eles cheguem nas pessoas ou que as entidades liberem alguns acessos, né, o de crédito, ou C da conta corrente, por outras questões. Mas o ponto certa vez, trabalhando numa outra empresa, eu precisei fazer uma pesquisa e eu fiquei muito surpreso quando eu fiz essa pesquisa e eu comecei a entender que o brasileiro é extremamente criativo, né? E ele é criativo em todos os pontos, então assim, a gente também não pode menosprezar e dizer que o cara ele vai ter dificuldade de entender o termo. O cara hoje ele está no TikTok, hoje o cara ele sabe tirar selfie, o cara sabe usar o iPhone muito melhor que um monte de gente, né?
às vezes, saiu uma pesquisa, eu não recordo agora de que instituição, de que instituto foi, mas que a gente já tinha uma capilaridade de utilização de smartphone em quase 80%, 90% dos lares brasileiros. Lares esses, inclusive, que muitos deles não têm nem saneamento básico e nem televisão. Logo, onde eu quero chegar? Nessa pesquisa, durante esse trabalho, a gente começou a entender que existia um movimento de hackear o modelo, de hackear o sistema. E não, quando eu falo hackear, não é invadir o banco, não, para conseguir fraudar, não. Mas, por exemplo, o cara, por questões de sobrevivência, muitas vezes ele utiliza, por exemplo, alguns mecanismos de pagamento online para poder pagar conta, aí ele tem um cartão num varejo que dá um crédito menor para ele, mas que dá um crédito menor para ele conseguir pegar o aplicativo de mobilidade, aí ele usa 2, 3, 4 cartões desse para conseguir ter o acesso ao aplicativo de música, ele usa um desses cartões, o outro, para emprestar para a irmã, para o irmão. Então, ele faz uma série de cambalachos, mas ele resolve a vida dele. Ele faz. Né? E ele não liga muito de pagar taxas maiores. Aí entra uma questão, inclusive, da educação financeira. Né? A gente chegou a um ponto, dentro da pesquisa lá, que o cara ia até um shopping, numa casinha lá, pagar uma conta com o cartão de crédito dele. E tudo bem pagar uma taxa maior, porque ele ia no domingo à noite, estava com a família, com o filho, não queria ir no banco e tal. Então, é por isso que a gente está falando aqui das experiências. Esse pessoal já está acostumado a hackear o sistema. Só que os bancos, eles não entenderam isso ainda. Eles têm muita dificuldade de entender. Né? Por exemplo, o pequeno empresário, ele tem que ter 3, 4 contas diferentes. Por que não tem hoje uma conta PJ e PF junto? Por que o cara não consegue pagar as coisas da casinha dele? Por que ele precisa ter uma conta PJ separada? Né? Então, são muitos desses questionamentos que eu acho que o Open Banking vai trazer aí essa reflexão e essa abertura dessas novas possibilidades. Vou passar aí para a Ingrid, que eu acho que agora vai ser bacana ouvir dela. Vamos lá. Eu não acredito, por exemplo, que a gente vá precisar passar por todas as fases da bancarização, vamos falar dessa forma, para que as pessoas, de fato, adotem todas essas tecnologias inovadoras, não só o Open Banking, mas, enfim, tudo que está chegando. Por quê? Porque tem ali uma curva de aprendizado que ela vai reduzindo conforme vai passando o tempo. Então, hoje a gente tem lá a parcela da população desbancarizada que é uma parcela grande que não tem nenhum acesso ao sistema financeiro, é de dinheiro debaixo do colchão mesmo. Mas é aquilo que o Léo falou, todo mundo já tem redes sociais, já está minimamente, não todo mundo, a gente tem que avançar bastante, mas muitas dessas pessoas desbancarizadas elas já estão inseridas digitalmente. O que vai acelerar o processo de adoção dessas novas tecnologias, o que vai fazer não precisar de algumas fases da bancarização. Então, vamos supor aqui, eu sou completamente desbancarizada, eu não preciso passar pela fase do cartão pré-pago, de uma conta, para depois ir para o Pix, por exemplo. Eu já posso ser bancarizado através do Pix. E aí, isso, ao meu ver, acelera muito esse processo de educação, de adoção, de engajamento com relação aos produtos e serviços financeiros. E tem um outro ponto também, é que quando as pessoas começarem a enxergar o benefício, então enxergar que tem mais gente com acesso a crédito, isso é super importante. Acesso a crédito, gente, primeiro porque assim, né? Ter acesso a um serviço financeiro é um direito essencial. Tem lá uma cartilinha no Banco Central de Dignidade Financeira que fala que é um direito nosso ter acesso a uma conta. Não é luxo, não é um privilégio e a gente não deveria enxergar dessa forma. É dignidade financeira. Então, quando você não tem essa dignidade sendo feita da maneira correta, as pessoas sendo inseridas da maneira correta, você não tem acesso a crédito. E crédito hoje não é
eu já ouvi isso muito em redes sociais, eu acompanho muito esses grupos, né, bancos digitais, contas digitais, eu adoro, assim, porque é um exercício de psicologia. As pessoas falam assim, brasileiro gosta de crédito, brasileiro quer mesmo cartão de crédito, brasileiro quer se endividar. Eu não vejo dessa forma, apesar de os memes serem ótimos, eu enxergo que as pessoas, elas querem melhorar de vida, elas querem ter oportunidade de consumo. A gente observou muito uma época de um consumo, muitas vezes até exacerbado, mas é porque as pessoas não estavam acostumadas com aquilo. Você não tinha o acesso ao crédito, que aumentou, mas não é ainda tão difundido assim, tem muita gente que ainda não tem. O crédito é uma das melhores ferramentas econômicas de crescimento. E aí eu estou falando de política monetária e não só acesso pessoal a crédito. E, infelizmente, até por a gente não ter todos aqueles pontos que a gente já passou, educação financeira, da gente usar muitas vezes o crédito de outra maneira, a gente ainda tem que aprender muito de gestão financeira, não só na PF, mas principalmente na PJ, porque às vezes você nem precisa do crédito. Se você faz uma gestão eficiente, você consegue se organizar para não precisar do crédito em determinado momento. Então, o crédito, ele vem para multiplicar o dinheiro na sociedade, multiplicar o dinheiro na economia, quando muito bem utilizado. E aí, quando você aumenta, por que o Banco Central está tão engajado nisso também, né? Porque o Banco Central, como eu falei, ele tem essa cartilha até de dignidade financeira, então ele precisa fomentar a inovação, fomentar a concorrência, e de novo, com outro olhar, né? Concorrência não é ruim, é a concorrência que traz a inovação. Você falou da Microsoft, Léo, mas se você olhar um pouco a história da tecnologia, as grandes brigas, entre aspas, né, as guerras frias da tecnologia proporcionaram, por exemplo, o iPhone que a gente tem hoje, proporcionaram vários gadgets, não só, mas funcionalidades, novas tecnologias, linguagens de programação, foi de fato a concorrência. Então, quando você fomenta a concorrência, você fomenta a inovação, e você, fomentando a inovação, fornece o acesso a serviços financeiros e o crédito, e na sequência disso você tem uma melhora na economia, no PIB, na atividade comercial, de serviços, industrial. Uma empresa, ela consegue ampliar não só a sua gama de produtos, mas consegue ampliar sua atuação quando você tem um crédito que naturalmente ela não teria, os sócios não teriam, e isso tudo é super salutar. Assim, se observa outras economias que têm essa facilidade, que é diferente do que a gente tem aqui no Brasil, você vê que, às vezes, até um pouco ruim, né? Tanto crédito assim, porque qualquer soluço já dá-lhe um susto. Mas é importante você ter, assim, você conseguir transformar a economia de uma maneira exponencial, transformar 1 em 3, transformar 1 em 6. E uma vez um diretor da Caixa, eu estava num evento com ele me falou uma coisa que eu gosto de falar, porque eu não tinha noção, e eu acho que é uma informação interessante / triste, que é, hoje, o primeiro país da América Latina em tamanho e mercado é o Brasil, e o segundo país da América Latina, em número de pessoas, é o de negativados brasileiros. Olha aqui, olha o tamanho, né, do problema que a gente tem, de fazer as pessoas entenderem o crédito, utilizarem da melhor maneira possível, mas, de novo, se você não tem acesso a uma coisa, você dificilmente aprende, porque a gente aprende muito mais na prática. Então, a gente precisa providenciar crédito ou acesso a crédito para que a gente aprenda e todo mundo saia ganhando. Bom, a gente está chegando aqui ao final do nosso evento. Bom, a discussão, se deixar, a gente vai até amanhã, né? São tantos assuntos aí, e eu acho que a gente está no começo, né, de uma grande revolução no setor financeiro. A gente teve aí, como a gente falou no início, um avanço bem acelerado das fintechs, né, em vários setores.
trazendo aí muitas mudanças, né, para o mercado financeiro, cutucando um pouco os grandes bancos, ainda que eles dissessem ali no início que não estavam tão incomodados, mas, de fato, inclusive fizeram alguns movimentos de parcerias, de compras, de investimento também em fintechs, né? Eu queria, para a gente encerrar, eu queria deixar que vocês façam algum comentário final aí para falar sobre o Open Banking, perspectivas, futuro, e deixar o recado final para a nossa audiência, começando pela Ingrid. Eu falo demais, gente, vocês não podem começar comigo. Vocês têm que me deixar ali com 1 minuto, senão vai, né? Bom, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer falar sobre esses temas, né? São muitos temas, todos vinculados, assim. Eu realmente gosto muito de estar nesse momento da nossa história, econômica, principalmente. É um trabalho completamente voluntário da associação, então eu estou dedicando meu tempo mesmo para melhorar a nossa economia e a população brasileira de uma maneira geral, então contem comigo. A gente está aqui para encher o saco mesmo, né, dos grandes bancos, não fica muito sem graça a vida, se fica todo mundo ali concordando, então a gente vai para dar as cutucadinhas positivas para todo mundo inovar, melhorar. E contem comigo para também tirar dúvida, fiquem super à vontade. Um único ponto. A gente, para ajudar no entendimento, a Associação Brasileira de Fintechs, do Open Banking, a gente está criando uma cartilha, mas uma cartilha bem didática, com desenho mesmo. Poxa, o que onde a gente está, o que vai ajudar, como você participa, porque o Open Banking não é um projeto da Ingrid, não é um projeto da BFintex, não é um projeto do Banco Central, nem dos grandes bancos, é um projeto nosso, da população brasileira, então todo mundo estar engajado é mais do que essencial. Então, muito obrigada novamente. Sensacional, Ingrid, obrigado aí por ter aceitado o convite. Foi sensacional o papo, eu acho que é isso, né? Tem muito caldo aí, a gente poderia falar por horas e horas. Fica aí a dica para o pessoal do marketing, a gente fazer uma segunda rodada, trazer talvez outros convidados aí para fomentar mais ainda o debate. Obrigado, Danilo, também, né, por mediar aí esse papo, né, que foi tão rico. Eu gosto muito de tentar encontrar outros ângulos também para esse assunto, tentar sair um pouco da mesmice, e acho que é legal trazer o ponto de vista da Ingrid e trazer também o nosso ponto de vista, o que a gente vislumbra para o futuro, né, tentar fazer esse exercício de futurologia, dizer que a Sinqia está empenhada, é uma prioridade esse tema, né? Está na pauta aí do P&D, está na pauta de inovação, frente aí que eu toco aqui na empresa, e a gente vem conversando aí com muitas entidades, assim como a BFintex, né? A gente vem, né, se aproximando dessas entidades, não só entidades, quando a gente fala de bancos, né, ou de fintechs, mas aqui a gente tem outras verticais, né? Então a gente tem a vertical de previdência, a gente tem a vertical de fundos, e todas essas verticais, elas vão ser, de certa forma, impactadas por esse movimento, e a gente vem, né, conversando com os nossos parceiros, com os nossos clientes, para encontrar aí, primeiro, o melhor ângulo de entrada, e segundo, fazer com que todo o arcabouço tecnológico, a partir do momento que, né, esse negócio precisa acontecer, a gente vai estar pronto para poder entregar essa experiência. Quero deixar também só um último recadinho aqui, que a gente vem ajudando também muita instituição, muita entidade, através do nosso braço de consultoria, né? Então, para aqueles que têm dúvida em relação a como atuar, o que como eu posso sair bem, como eu posso ser competitivo, que tipo de tecnologia eu preciso ter, que tipo de experiência eu preciso ter, a gente, junto com o Torque aqui, a gente tem ajudado também algumas entidades, não só com o Open Banking, mas também com o Pix. E último recado aqui, quero agradecer a toda a audiência e, mais uma vez, agradecer a Ingrid e o Danilo aí pelo tempo e pela discussão, que foi super bacana. Muito obrigado a todos. Quero deixar também o último recado aí, já que eles falaram de Sinqia e a BFintex. Quero deixar um convite a todos para acessar finsiders.com.br, todas as novidades do ecossistema de fintechs, bancos, todas as empresas que estão relacionadas ao setor.
Muito obrigado a todos, uma boa noite, até a próxima.